A indústria do curandeirismo. Quarta parte. Sexto. De graça recebeste, de graça dai. Em muitas igrejas as bênçãos e os milagres são pagos, ou seja, são vendidos. Conheço a história entre tantas outras de uma senhora do bairro Vila Nova, na cidade de Imperatriz Maranhão, que procurou uma destas igrejas e pediu que o pastor orasse por sua filha, pois a mesma estava bastante enferma. O pastor disse a ela que para orar pela criança ela teria que dar uma oferta no valor de R$ 1.500. Esta pobre irmã em condições financeiras muito precárias não tinha dinheiro para pagar por tal milagre. Com muita súplica ao pastor, supostamente um homem de Deus, considerado assim por milhares de pessoas, foi fazendo um desconto até chegar ao mísero valor R$ 150. Este grande homem de Deus disse a ela: irmã, o mínimo que posso fazer para você é este valor, menos que isso é impossível eu orar por sua filha. Episódio acontecido na década de 90. Qual é este Deus que o pastor está a serviço? Um pastor de uma determinada igreja disse-me que mesmo assim, Deus usa estes pastores, mas eu não concordo pelo seguinte fato: Deus jamais trabalha com a mentira ou em parceria com o pai da mentira. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Números 23, versículo 19. Para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus 6, versículo 18. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Mateus 6, versículo 23. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, versículo 14. Igrejas como estas estão cheias diariamente. Se estas mesmas igrejas pregassem a verdadeira salvação e a obediência à Bíblia e no verdadeiro Senhor Jesus Cristo, na verdade estas igrejas ficariam vazias, ou seja, as pessoas gostam mesmo de serem enganadas. Eu não estranho nada disso pelo seguinte fato: Jesus Cristo previu a ação destes urubus espirituais. Mateus 24, versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Eu estive em uma igreja na qual foi feita uma grande cura coletiva com várias pessoas, realizado por um rapaz e uma moça. Aconteceu assim: os dois foram para o púlpito e oraram de olhos fechados e o espírito de adivinhação ia revelando os doentes. Depois eles falavam assim: o Espírito Santo está revelando que tem uma pessoa que está com dor de cabeça. Uma pessoa levantava a mão e eles diziam que não era ela, outra levantava a mão e eles diziam que não era ela. E assim acontecia com várias pessoas até que uma levantava a mão e ela era convidada para ir para frente para que eles orassem por ela. Isto aconteceu com vários tipos de doenças apresentadas por eles e sobre a manifestação das pessoas a atitude dos dois jovens era idêntica. De repente um deles falou: o Espírito Santo está me revelando que tem uma pessoa que está com úlcera. Várias pessoas levantaram as mãos e eles falaram que não eram nenhuma delas, e a pessoa ao meu lado levantou a mão e eles disseram que era ela. Todos foram para frente e os dois jovens oraram por eles, e declararam que estavam curados e todos deram glória a Deus. Eu estava sentado ao lado do marido desta mulher, os quais são de meu círculo de convívio. Perguntei ao marido dela: ela está mesmo com úlcera? Eu mesmo respondi: se ela tivesse esta doença ela vivia aos gritos de dores e indo de vez em quando ao hospital para ser medicada. O marido dela disse: se o Espírito Santo revelou que ela tem úlcera é porque ela não sabia que tinha e agora está curada. Eu disse a ele: por que Jesus curou tua esposa de uma doença que ela nunca teve na vida? Por que Jesus não a curou da verdadeira doença que ela tem? O marido dela simplesmente abaixou a cabeça e não disse mais nada, pois tinha certeza absoluta que falei a verdade para ele. Na verdade, esta irmã na fé tinha as seguintes doenças: pressão alta, diabetes, obesidade e problemas cardíacos graves. Ela sempre era internada por causa destes males. Eu pergunto ao leitor que é honesto: por que Jesus a curou de uma doença que ela nunca teve e dos verdadeiros males Jesus não a quis curar? Ou Jesus pregado por eles não tinha poder para curá-la da verdadeira doença e tão somente de uma doença utópico?
Porque o Espírito Santo, alegado por eles que os usava, não revelou a verdadeira doença dela? Ela veio a falecer destes males que o Jesus desta igreja nem sabia que ela tinha e por isso a curou de uma doença utópica. A resposta está neste texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.